Boa noite, que Deus seja louvado nas nossas vidas. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, buscando-o em oração. Deus abençoe cada lar, cada vida. Que tipo de vaso é você? O apóstolo Paulo fala à igreja em Roma sobre a vida espiritual dos crentes e os compara com vasos de barro. Os vasos de barro eram usados para tudo na época como utensílios de guardar qualquer coisa, desde um alimento e algo de grande valor. Seriam como potes ou caixas que usamos tanto hoje para conservar o que queremos. O que determina o valor de um vaso não é o seu acabamento, modelo ou pintura, e sim o que contém em seu interior ou a sua utilidade. Sendo assim, nós, como vasos nas mãos de Deus, sabemos o nosso valor por aquilo que há em nosso interior e pela utilidade que exercemos no reino de Deus, nunca pela postura ou status externos. Vasos de honra. Um vaso de honra é um vaso utilizado na alimentação, para guardar um óleo precioso e também para servir alimentos. Numa casa, estes vasos eram expostos para mostrar sua beleza, mantidos sempre limpos e reservados para ocasiões especiais. Quando carregamos em nosso interior a presença do Espírito Santo e quando somos usados por Deus para levar sua misericórdia ao próximo, nos tornamos um vaso de honra para Deus. Vaso de desonra. Um vaso de desonra seria uma vasilha para colocar coisas sujas. Numa casa, esse tipo de vaso era colocado em lugares discretos e escondidos. O apóstolo fala que quem não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra, porque seu interior está sujo. O que Deus faz com um vaso de desonra para o transformar em um vaso de honra? Deus quebra esse vaso e o faz como um vaso novo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Se você tem sentido que não está honrando a Deus, há rachaduras e defeitos em seu viver, permita que Deus te quebrante e te molde novamente segundo o seu querer. Talvez você se pergunte, mas Deus não poderia apenas fazer um remendo, um retoque ou maquiar o defeito do vaso? Porque é preciso passar pela dor de ser quebrado e ser amassado novamente? É assim que Deus trabalha. Ele não faz remendo, mas Deus renova totalmente a sua vida. Realmente dói ser quebrado, mas somente assim podemos ser renovados. Todos nós precisamos de um quebrantamento para receber renovação. Deixe Deus quebrantar e moldar o seu coração para que você seja um vaso novo, um vaso de honra. Senhor Deus, querido Pai, a nossa oração é de agradecimento por tudo que o Senhor nos dá, pela provisão diária, pelas bênçãos incontáveis. Ó Deus Pai, nos apresentamos aqui como vasos diante de Ti. Que vaso nós somos? Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o que vai no nosso interior. Ó Pai, sendo preciso, faça isso nas nossas vidas, nos quebre, nos amasse, nos faça de novo, ó Deus, para o nosso próprio bem, que cada um possa se autoexaminar e, colocado na Tua presença, santa presença, e saber definir bem qual é o seu tipo de vaso. Sabemos que Deus quer nos usar, vasos apresentáveis por fora e principalmente no nosso interior. Ó Deus, e aquele que se acha sujo,
aquele que se acha imprestável, aquele, Senhor, que se acha escondido num canto, que o Senhor possa trazer o alento. Preciso for que o Senhor o quebrante, que o Senhor o abençoe, porque esse quebrantamento será uma bênção para a vida de qualquer um de nós, para sairmos de nós mesmos e andarmos no Espírito, vivemos a vida abundante que Cristo tem para nós. Nos abençoe para os cânticos, para a mensagem, para as orações que fazemos a cada dia, a cada instante, orando sem cessar ao Deus Criador, que nos livre de todo mal, abençoe a humanidade toda pelo mal que está sofrendo, passando, que a Tua bênção recaia sobre todos, ó Deus. Abençoe esse culto em nome de Jesus. Amém. Nessa noite vamos falar 3 atitudes para a cura, no texto de Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Lucas, o médico amado, diz assim a palavra, Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus nos abençoe nessa leitura, nesse estudo das 3 atitudes para a cura. Jesus passou uma noite toda em oração
E quando amanheceu, ele escolheu os 12 discípulos, os quais veio a chamar de apóstolos. E logo ainda de manhã ele proferiu o Sermão do Monte, que é mais longo lá no Evangelho de Mateus e mais curto aqui no Evangelho de Lucas. E nós lemos aqui em Lucas 7, versículo 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Em Cafarnaum, que é a cidade onde ele morava. Descansar? Não, porque olha só o que acontece no versículo de número 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Aquele centurião tinha um servo que o considerava um filho para ele, estava enfermo, estava quase à morte, e ele ouve falar de Jesus. Quem era o centurião? O centurião era um comandante do exército romano que cuidava de 100 soldados, um homem poderoso, mas entendeu que o seu poder nada poderia para salvar o seu servo, mas o poder de Deus sim poderia agir e curar aquele jovem. Uma coisa que nós aprendemos aqui pela atitude desse centurião, nós estamos preocupados com a dor daquele que está do nosso lado, que estejamos atentos para o nosso familiar, para o irmão da igreja, para os nossos conhecidos que estejam sofrendo, e esse centurião está fazendo isso pelo seu servo. Uma outra coisa que aprendemos aqui, um servo estimado, um servo amado, a relação patrão-empregado, onde eles se davam muito bem. Creio que havia o prazer daquele jovem em trabalhar naquela casa. E nesse assunto nós temos o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes de Éfeso, acerca de servos e senhores, sobre empregado e patrão. Nesse texto de Efésios, ele diz para os servos que vocês obedeçam os seus senhores com sinceridade. Então Paulo olhava essa situação daquele que trabalhava, mas com certeza tinha onde dormir, tinha alimentação. Então obedeçam com sinceridade. Hoje, aqueles que trabalham, empregados, empregadas, tendo nós um patrão, alguém que está no comando, então obedeçam com sinceridade, não olhando para o homem, mas olhando, servindo ao Senhor. Também diz Paulo aos Efésios, e para nós, façam de coração disposto para o trabalho que estamos executando, e ainda façam de boa vontade como ao Senhor. Então são essas qualificações do servo, daquele que trabalha, e muitos de nós trabalhamos para alguém, então obedeçam com sinceridade, façam de coração, façam de boa vontade como se fosse ao próprio Senhor. E Paulo também fala para os senhores, para o patrão. Olha, de igual modo que vocês tenham uma atitude de coração, de boa vontade para com os seus empregados. Num bom relacionamento, deixando as ameaças. Não pode haver ameaça. Tão bom, tão bonito ver esse centurião que estava cuidadoso para com o seu empregado, o seu servo doente. E aqui está a palavra nos ensinando que o patrão deixe as ameaças. E ainda fica esse aviso, sabendo que o Senhor nosso Deus, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Daquele que trabalha, daquele que é o patrão, que paga um salário, e não é porque paga o salário, pode fazer e falar qualquer coisa para os seus empregados. Deus pedirá contas destas atitudes de servos e de senhores. No versículo de número 3, nós lemos assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
Então ele ouve falar de Jesus, e como é bom ouvir falar de Jesus. Jesus aqui vai operar a cura, Jesus aqui vai se tornar presente, tendo feito tantas coisas até aquele momento, mas ainda está disposto a atender alguém com um pedido para salvar uma vida de uma enfermidade. E então o que acontece foi que aquele centurião não foi ao encontro de Jesus, mas enviou a Jesus alguns anciãos dos judeus, anciãos, pessoas mais idosas, cuidadosas das coisas dos judeus, amigos desse centurião. É um detalhe interessante: centurião romano, inimigo dos judeus. Mas aqui está dizendo que ele tinha amizade com esses anciãos e os enviou, mandou pessoas experientes para falar com Jesus acerca do assunto da enfermidade do seu servo. E nós temos aqui 3 atitudes desses anciãos que se apresentam com todo respeito diante de Jesus. Olha, diz assim o texto desse versículo 3, que chegaram a Jesus. E nós também, irmãos, precisamos nos achegar até Jesus. Temos que buscar a presença de Jesus. Nós queremos as bênçãos, queremos ser curados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e indo para Jesus. Então eles foram, se chegaram até Jesus. E aí diz que com instância começaram a suplicar. Então fizeram isso com fervor, crendo, confiando. O centurião ouviu falar e envia aqueles homens para que eles falem acerca do problema do seu servo para com Jesus. Que nós possamos chegar dessa mesma forma, insistindo com o Senhor, suplicando ao Senhor a nosso favor, a favor dos nossos. Muito pode a oração de um justo. Então vamos clamar dessa forma por nós e por outros que estão ao nosso redor. Aí é interessante que eles que tinham uma grande amizade, aqueles anciãos dos judeus, uma grande amizade com o centurião romano, aí começam a falar bem do centurião para Jesus. Como se isso fosse impactar o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, sabia acerca desse homem. E é bom que façamos boas coisas. Primeiro eles dizem assim: ele é digno de que lhes faça isto. Era reconhecido como um homem de bem, deveria ser o inimigo, poderia ser o inimigo em potencial, mas eles estão dizendo acerca dele, dando esse testemunho: ele é digno de que lhes faça isto. Quem é digno? Somos todos indignos diante do Senhor. Em segundo lugar, ele é amigo do nosso povo. Uma coisa contraditória, um centurião romano amigo dos judeus. E a grande prova disso é que ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Em Cafarnaum, a sinagoga que existia lá foi feita, ou ele mandou fazer, pagou as custas para a construção da sinagoga. Sinagoga era um lugar, uma construção onde os judeus se reuniam. Jerusalém tinha o templo e aqueles que moravam, os judeus que moravam em outros estados, outros países, construíam as suas sinagogas para cultuarem a Deus, procurando fazer as portas dessa sinagoga viradas para Jerusalém. Então, lugar de adoração dos judeus em outros lugares fora ali do templo. Esse centurião realmente é indicado aqui como uma pessoa bem diferente, pessoa digna, amiga do povo judeu, e sendo ele um centurião romano, inimigo dos judeus, subjugando aos judeus, mas ainda faz uma sinagoga para eles. Realmente uma pessoa de bem, como é bom termos pessoas de bem assim. E lá vai Jesus com eles, e já está agora perto da casa do centurião. E agora nós temos as 3 atitudes do centurião para a cura.
Então, em primeiro lugar, nós vemos humildade da parte daquele centurião. Ele não foi até Jesus. Primeiro ele mandou os anciãos, agora ele manda amigos que estavam ali consolando o seu coração, e para dizer a Jesus estas palavras em nome dele: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Para as pessoas, humanamente falando, uma pessoa digna. Mas para si mesmo, nessa humildade dele, se achando uma pessoa indigna para receber, para ver o Senhor Jesus Cristo, ou para ter Jesus Cristo visitando o seu lar. Então essa parte da humildade é muito importante para cada um de nós, nos aproximarmos do Senhor de forma humilde. Humildade que não teve, por exemplo, Naamã, que também era um comandante respeitado do exército do rei da Síria. E ele adquiriu a doença da lepra. E é interessante que a mulher de Naamã tinha uma escrava israelita que conhecia o profeta Eliseu e lhe falou sobre Eliseu: olha, o homem de Deus pode curar o meu patrão, o seu esposo, Naamã. Ela teve carinho por ele, com certeza também bem tratada, deu o recado para que o problema fosse resolvido. Naamã acabou se interessando, foi atrás cheio daquela sua pompa e se apresentou diante da casa de Eliseu, pensando assim: Eliseu vem e fará um toque e fará essa doença desaparecer, vai ser um momento grandioso. Não, Eliseu nem o atende, manda um recado pelo seu servo para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele saiu dali desanimado. Faltou humildade para aquele homem, dizendo: olha, na minha terra, ali na Síria, tem rios muito melhores, muito mais limpos que o Rio Jordão. E ele então não aceitou fazer. Mas quando ele volta para casa, leproso ainda, claro, os seus amigos, os seus parentes o convencem para que ele vá e faça como o servo de Deus falou para ele. E agora, de forma mais humilde, ele vai lá e se banha essas 7 vezes e ele é curado da lepra. Olha só como a humildade é muito, muito importante. Em segundo lugar, para o centurião, ele creu na palavra de Jesus. E nós temos a palavra de Jesus na Bíblia. Jesus também fala ao nosso coração. Deus fala conosco através da natureza, mas pela palavra de Deus, quando lemos lá em Hebreus que Deus falou ao povo de diversas formas, pelos profetas, por visões, mas hoje nos fala pelo Filho, nos fala pela palavra. Então nós devemos também crer nas palavras de Jesus. Faz parte da cura, faz parte das atitudes que devemos ter para sermos curados, para sermos abençoados. Então humildade e agora crer na palavra de Jesus. E ele creu, porque está escrito assim: porém manda com uma palavra, eu não sou digno de recebê-lo, mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma cura à distância, não precisa o Senhor estar ali. E assim conosco também, e embora Jesus esteja conosco todos os momentos, mas alguém que possa pensar que Jesus está distante, ele fará e te ajudará e te abençoará, desde que você siga também estes passos. Diz assim o versículo 8, porque também, o centurião falando, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Então ele olhou com carinho para isso. Eu sou poderoso, um centurião cuidando de 100 soldados, mas sou sujeito a uma autoridade de Roma maior que eu sei disso e eu obedeço essa autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Agora ele é que é o comandante, tendo soldados às suas ordens. E ele sabia o que era isso.
Era um homem que conseguia fazer isso muito bem e digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isso e ele o faz. Ele sabia o que era poder, o que era mandar, ordenar. Ele era obediente também quanto a isso e viu isto em Jesus, que Jesus poderia mandar e ordenar e tudo se resolveria porque creu na palavra de Jesus. Fala, Senhor, e meu servo há de ficar curado. Não sou digno de tê-lo aqui na minha casa. E em terceiro e último lugar, e da mesma forma importante, ou fechando aqui de forma muito importante, é que teve fé na ação de Jesus. O centurião teve essa fé, que Jesus agiria. Versículo 9 diz assim, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem entre os judeus, por onde eu tenho andado, pregado o Evangelho, algumas pessoas demonstraram fé, mas como esta, um gentio, um romano, demonstrando que estava entendendo de forma humilde, de forma a crer nas palavras de Jesus, de forma a ter fé na ação de Jesus. Olha, fé igual esta eu não vi. E são passos, são atitudes importantes para sermos abençoados. E o versículo 10 diz, e voltando para casa os que foram enviados, os amigos do centurião, encontraram curado o servo. À distância, no amor de Jesus, que estava se dirigindo para a sua casa em Cafarnaum para descansar depois daquela noite de oração, depois da escolha dos apóstolos, depois do sermão do monte, ouviu essa história, fez parte dessa história e livrou alguém da morte, curou um enfermo e ainda curou o coração daquele homem. Com certeza esse centurião se voltou para o lado de Cristo, para seguir, reconhecendo a Cristo como o Senhor da sua vida. Podemos pensar desta forma. Meus amados irmãos, nessa noite de oração, nessa noite que nós buscamos, e não só nessa noite, mas sempre, como sempre citamos a questão da pandemia, queremos nos ver livres dela. Mas tem pessoas sofrendo ao nosso redor, tem pessoas partindo ao nosso redor. Estejamos orando por eles, cuidadosos também por eles, para que Deus tenha misericórdia. São muitas pessoas que contraíram essa doença, muitas mesmo pelo mundo afora, doentes, os hospitais cheios, pessoas entubadas. É o que a gente ouve muito e nem queremos falar muito disto, mas é uma realidade. Ninguém é cego para o que está acontecendo. Como nós vimos nessa história do centurião de Cafarnaum, em primeiro lugar, humildade. O soberbo nada consegue, mas aquele que tem humildade, Deus vai se aproximar dele, porque se aproximou do Senhor com essa característica. Em segundo lugar, crer na palavra de Jesus, palavra essa que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós lemos em Hebreus que Deus falou pelos profetas, sonhos, visões antigamente, mas agora nos fala através do Filho. E a fala de Jesus está na sua palavra. Quando estudamos e vimos esse assunto, crer na palavra de Jesus como aquele centurião creu. E em terceiro lugar, como vimos, ter fé na ação de Jesus. Ter fé que Jesus vai agir do jeito dele, do modo dele, no caso aqui à distância. E Jesus está conosco, está bem perto de nós. Humildade, crer na palavra de Jesus, ter fé na ação de Jesus.
nos leva à cura, nos leva à bênção. Que Deus nos abençoe, que essas características, essas atitudes possam fazer parte também da sua vida e você possa ter o seu testemunho de agradecimento, de prazer em servir ao Senhor por essas bênçãos que nós alcançamos, porque temos dado os passos corretos, como nós aprendemos nessa noite com esse centurião. Ele era um gentil, um romano, nós também somos gentios, mas cremos, já confessamos o nome de Cristo como Salvador e Senhor, e é claro que essas características estarão em nós, e já somos abençoados e seremos abençoados sempre com essas atitudes. Que Deus te abençoe e te guarde. A nossa oração, o nosso pedido ao nosso Deus. Amém. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui para adorar ao Senhor, e por mais que as ondas tentem nos tragar, o Senhor está a nos sustentar. Então, louvemos ao Senhor. Oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, vamos assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado a ilha dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir todo o mal que me corre, quem me fará sair? Pereço sede, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz entre o céu e o mar. O meu coração paz acalma, e não poderá ficar. Venha
Todos nós estamos na maior expectativa de poder retornar ao templo e podermos estar juntos para adorarmos ao Senhor, para termos a comunhão, a unidade, onde o Senhor se faz presente, embora Ele se faça presente nas nossas vidas, nos nossos lares, que cada um seja vigilante, vigiando e orando, e que possamos com inteligência, com sabedoria, estando todos atentos às informações quanto a essa possibilidade de volta, embora não é porque estão autorizando a voltar que o mal já tenha passado. Mas vamos tomar os devidos cuidados e no devido tempo, no tempo de Deus, poderemos estar reunidos. Vamos com paciência, calma, sem ansiedade. Eu sei que nós queremos estar juntos outra vez e seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar.